Demonstra a instalação do Cofax e tem algumas peculiaridades, e uma delas é o tipo do scanner. Dependendo do tipo do scanner, você tem que instalar o VRS específico, instalar os drives específicos desse scanner e instalar a versão do Cofax específico que atende esse tipo de scanner. No caso da linha Z, que é o scanner menor, o Cofax específico é o Cofax 3.1. Já os outros sem ser da linha Z, o ideal é que se instale 3.0, que é o que nós vamos fazer na outra máquina. A princípio o processo é muito simples, simplesmente coloco o CD, eu vou acessar que eu tenho esse CD já na minha máquina, melhor aqui, computador, eu tenho aqui, eu vou instalar personalizado. Uma vez que eu cliquei no personalizado, eu vou instalar apenas o... Estou sem internet aqui. Não, mas não tem problema não, isso aqui é só, essa mensagem de entrada aqui, ele fala sobre a validação do VRS, mas a gente não utiliza não. Vai aparecer a mensagem aqui no fundo, simplesmente posso fechar e não quero registrar. Ele vai me dar a opção, vou instalar o Drive Isis. Quando eu clicar em instalar o Drive Isis, ele vai fazer o processo de instalação, português brasileiro, ele vai instalar esse driver para mim, vou clicar em avançar, sempre em avançar. Não há necessidade de executar a instalação, o programa já está instalado. Uma vez que eu fiz isso, ele vai instalar, uma vez que não existe. Vou dar um OK aqui. OK. Concluir. Concluir a instalação, eu posso tirar o CD e já está instalado o driver. Posterior a isso, eu vou acessar a pasta que eu tenho o meu scanner, aliás, o meu Cofax. Vou disponibilizar para vocês. Aqui, estoque. Instalador de estoque, Cofax 3.1. Eu simplesmente vou no executar dele, setup dele. Provavelmente ele vai me dizer também que existe na minha máquina, mas não há nenhuma restrição de exemplificar isso aqui. Ele vai fazer leitura, sempre next, sempre avançar, instalar. Não tem nenhuma configuração específica, nenhuma restrição. O importante é quando instalar o driver do scanner, está com o scanner ligado. E alguns problemas que ocorrem, tipo, não está lendo o scanner, porque a máquina, dependendo do tipo de sistema operacional, algumas configurações que tem no sistema operacional, ele só reconhece aquela porta que foi instalada aquele programa. Aí se você utiliza outra porta USB para que o scanner leia, provavelmente não reconhece o scanner. Então é ideal que instale o scanner, instale o driver do scanner com o scanner já plugado numa das portas, com ele ligado. Ele vai fazer o processo de instalação, ele vai reconhecer embaixo, você consegue reconhecê-lo também no dispositivo de impressora, ele vai estar instalado o scanner aqui na guia, ele vai carregar a barra aqui embaixo falando que tem o driver instalado, e assim sucessivamente. Então eu estou instalando o Cofax, o processo é muito tranquilo. Uma vez feito isso, está instalado, já dá para utilizar. O que a gente tem, que é interessante aqui, no meu computador aqui, eu acesso o disco C, coloco para visualizar as pastas ocultas, eu posso migrar os trabalhos de uma máquina para outra sem necessidade de ter que refazer todo o processo. Então, os aplicativos ficam na pasta Program Data, deixa eu localizá-la aqui, Program Data, no Cofax 3.1, Jobs. Todos os meus trabalhos ficam aqui dentro. Eu simplesmente copio, envio por e-mail, a pessoa pega e coloca nessa mesma pasta na outra máquina. Então eu não preciso refazer todo o processo. Já em relação à conexão DBC... O trabalho seria a configuração dos trabalhos lá? Isso, você migra de um lugar para o outro. Já em relação à conexão DBC, eu vou simular aqui também, eu acesso o meu painel de controle, eu vou no meu recurso aqui vou colocar aqui, pequenos, ferramentas administrativas, conexão, fontes de dados do DBC. Então o que eu faço? Eu faço uma conexão no meu banco e disponibilizo para o Cofax. Eu vou adicionar uma nova aqui, vou selecionar aqui o SQL Server, concluir, vou dar um nome para essa conexão com a descrição, conexão
Seleciono o meu servidor, ele vai fazer uma leitura na máquina ou na minha rede para localizar os meus servidores. Nesse caso, ele vai localizar na minha máquina o SQL Server que eu tenho. Está carregando, que está trabalhando em paralelo com outra aplicação lá. Então eu tenho aqui o SQL Express, vou clicar em avançar, vou falar minha forma de autenticação, no caso aqui eu vou usar a autenticação do banco de dados, SA, com o usuário do banco, cliquei em avançar, ele vai fazer a conexão. No caso, vamos guardar. Então, beleza, ele fez a conexão aqui, eu seleciono qual banco de dados que eu vou estar utilizando, qual o meu banco de dados, vou colocar esse banco de dados aqui, por exemplo, cliquei em avançar, cliquei em concluir e testei. Nesse instante ele já está com a conexão no meu banco de dados, que posteriormente eu vou utilizar lá no Kofax para fazer a conexão buscando os dados na minha fonte de dados. Eu consegui fazer um apanhado do processo de configuração do Kofax, e depois eu vou fazer o vídeo do Kofax mesmo, configurando o tipo de documento. Então, a gente só tem a questão da instalação. Então, uma F10 aqui.